Em um evento de entrega de moradias no estado do Pará, o presidente Lula atacou o prefeito da cidade de Campinas. Durante o discurso, Lula afirmou que Dario Saad, do Partido Republicano, não é humano por causa do programa habitacional da cidade. Vamos ouvir, até porque tem uma explicação muito clara para essa situação. Vamos dar uma olhadinha no que disse o presidente Lula. O prefeito daquela cidade está construindo casas de 15 metros quadrados para que as pessoas pobres fiquem lá com 7 pessoas. Imagina 15 metros quadrados para uma família. Ou seja, significa que esse prefeito não entende de pobre. Significa que esse prefeito não é um cara humano. Significa que esse prefeito acha que pobre tem que ser tratado como se fosse uma coisa qualquer e não como um ser humano que merece respeito. Vamos conversar com o próprio prefeito de Campinas, Dario Saad, que está conosco. Prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde, o senhor. Boa tarde, Adalberto Piotto. Boa tarde, ouvintes da Band News, telespectadores, da JP News, Jovem Pan News. Queria mostrar aí, Adalberto, meu espanto. Eu fico estarrecido com a fala do presidente, porque ele mostra um desconhecimento total do assunto. Um desconhecimento total. Primeiro, que essas casas, esses embriões... Tivemos um problema na comunicação com o prefeito, mas enquanto isso, então, a gente vai restabelecer esse contato. Pois não, prefeito, restabelecemos o contato com o senhor estava falando justamente do desconhecimento da situação que exibiu aí nesse discurso do presidente Lula, no estilo populista dele. O presidente não conhece a situação. Lá não é um programa habitacional da prefeitura. Não é um programa. Lá é uma situação que essas famílias estão com ordem de despejo por uma decisão da Justiça de reintegração de posse. E junto com a Justiça, a Prefeitura foi chamada e, em conjunto com os moradores, a Justiça queria que a Prefeitura fizesse um lote urbanizado. A Prefeitura resolveu fazer mais. Além de urbanizar um lote com água e energia elétrica, como a Justiça tinha pedido, nós fizemos o asfalto, a pavimentação com galerias pluviais. E nesse processo, os moradores solicitaram que a Prefeitura financiasse um embrião para eles. Não é uma casa pronta, Piotr, é um embrião de 15 metros, já com estrutura preparada para ampliação. E a Prefeitura, atendendo ao pedido dos moradores, fez esse embrião. Tanto que a coordenação dos movimentos apoia a Prefeitura nesse sentido. Agora, o presidente quis colocar isso como se fosse um programa da Prefeitura de Campinas, como se eu estivesse fazendo casinha de 15 metros para todo mundo. Infelizmente, ele não se inteirou do assunto, pegou um assunto sem saber. Aí eu pergunto, para que tanta agressividade? Para que tanta mentira por parte do presidente, se tudo que ele falou não é mentira? Não é um programa da cidade, não é um programa que a gente leva para todo lado, é uma solução que foi discutida com a Justiça e com os moradores. Por isso, a nossa indignação, por isso a gente rebateu firmemente a fala do presidente, que não conhece. Ou ele está desconectado da realidade, não conhece a realidade, ou ele está com interesse político em Campinas de querer desgastar o prefeito com mentiras. Tá, prefeito, vamos voltar a um ponto que o senhor fez menção. A coordenação desse movimento que ocupava uma área, que houve uma reintegração de posse, está se pedindo para respeitar a Justiça e nós defendemos isso. A Justiça determinou, houve a reintegração. A Prefeitura encontrou um outro terreno e a própria associação desses moradores que tinha invadido e moravam em condições precárias concordou com essa proposta da Prefeitura, viu isso como muito mais positivo do que morar em barracas precárias. Isso, e foi decidido, inclusive, Piotr, em assembleia com os moradores. Foram os moradores que decidiram em assembleia. Se a gente fosse fazer o que a Justiça nos solicitou, era um lote sem asfalto, só com água e energia. E as famílias poderiam lá se transferir, se não tivesse condição, colocar até barraco de madeira.